Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e como eu comentei recentemente, eu estou aqui em ritmo alucinante de leituras, porque não é sempre que eu tenho tempo disponível para ler e não é sempre que eu estou muito animado, porque às vezes eu fico meio desanimado, deixo um pouco as leituras de lado, vou fazer outras coisas, ou desenhar, ou enfim, né? Assistir algum seriado, algum filme, mas nessas últimas semanas eu estou lendo bastante. E qual foi a minha última leitura? Foi mais uma dos lançamentos da editora Comic Zone. Num desses vídeos anteriores eu me queixei de uma coisa, porque parece que todos os livros que eles editam seguem o mesmo padrão, né? O mesmo tipo de capa, o mesmo tipo de papel, o mesmo formato, o mesmo tipo de lombada. Isso me desagradou um pouco, porque isso tem um ponto positivo, porque todas as obras dela realmente ficam, repetindo a expressão, padronizadas. Então você identifica com facilidade as obras ou as edições da Comic Zone e até identifica por cores. Ah, esse é violeta, esse é amarelo, esse é preto, esse é cinza, esse é bordeaux. Você vai identificando pelas cores. E há o ponto negativo, que eu comentei no vídeo anterior, de que, para mim, porque passa um certo desleixo, um certo descuido. Porque há obras de espectros que são muito diferentes. E talvez algumas delas merecessem tratamentos diferentes. Talvez fossem mais adequados para a obra. Nesse caso, desse livro aqui da Comic Zone que eu acabei de ler, o formato padrão deles é bem eficiente para a obra, porque os autores eles são hiper detalhistas, tanto em relação ao roteiro quanto em relação à arte, né, ao desenho, à composição dos quadros, à disposição dos balões. E se essa obra fosse num tamanho um pouco menor, nós como públicos perderíamos muito, porque os detalhes ficariam quase que imperceptíveis. E agora eu estou falando nada mais, nada menos do que de um livro, de um gibi chamado Cidade, que é de uma dupla de artistas argentinos. Eu vou ler o nome, porque eu não me recordo do nome completo deles. Vou pegar aqui, que são o Juan Jiménez e o Ricardo Barreiro. Se não me engano, agora eu estou confuso em relação a quem é o roteirista e quem é o desenhista. Eu acho que o Juan Jiménez é o desenhista e o Ricardo Barreiros é o roteirista, no caso. Aí eu vou mostrar aqui porque de fato uma obra é gigante. A capa aparentemente não é algo muito atrativo, mas eu acho que ela combina muito com o desfecho da história, porque eu acho que você entende, entre aspas, o porquê desse design para a capa, quando de fato você conclui a leitura. Antes você fica meio perdido, porque realmente parece uma coisa meio feia, ele é só um vermelho, sei lá, Pantone, um vermelho especial, as letras não são brancas, são um amarelo quase sépia. No fundo tem uma ilustração colorida, mas essa ilustração não aparece ao longo do gibi, da história. Eu não sei qual é o histórico de publicação dessa edição, mas a impressão que eu fico é de que era uma série. E várias edições que saíam, talvez, sei lá, uma vez por mês, uma vez a 2 meses. Eu não parei para pesquisar sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é de que eram pequenos fascículos, talvez de 20, 22 páginas, 18 páginas eu não cheguei a contar quantas páginas de cada uma, e cada uma conta uma história diferente que se passa nessa cidade. E do que trata esse gibi aqui? Agora sim, primeiro eu fiz uma crítica aqui à editora Comic Zone pelo fato de todas as obras dele seguirem esse mesmo formato. Aqui, eu não sei se isso combina com todas as obras que eles editam. Eu sei que todas que eu comprei até agora, esse já é o quinto, casam perfeitamente, porque ele tem esse tamanho mais standard, né? Esse tamanho um pouco maior. E como eles são trabalhos de artistas que são ultra detalhistas, se essa história aqui foi impressa num tamanho menor, mais reduzida, o leitor vai perder muito em relação ao contato com a arte. Então eu aprovo, digamos assim, o fato deles terem escolhido esse formato maior para imprimir os seus trabalhos. Eu só não sei se eles vão querer manter isso em todas as obras, ou se em todas as obras que eles editam isso aqui é compatível com o trabalho gráfico original.
mas isso aí é uma coisa que só vou perceber com o tempo, no qual eu fizer novas leituras, né? Ou que eu teve contato com outros trabalhos, outras edições aqui do Comic Zone. Mas eu vou deixar isso que, para esses trabalhos que eu li, não me incomodaram, mas talvez isso ocorra em outros trabalhos que eles venham a publicar. Não sei, vou ficar de olho nisso. Eu sei que esses 5 que eu comprei são espetaculares. Talvez alguns dos gibis melhores que saíram aqui no Brasil nesses últimos 2 anos, pelo menos do que eu vi. E eles têm esse trabalho que é capa dura, o papel é de uma gramatura, parece até, eu não sei que tipo de papel é esse, eu não entendo de papel, mas parece uma cartolina de tão grossa que são as folhas dessa revista. Porque eu já critiquei muito, por exemplo, a editora Mitos, ou, né, ou a própria Panini, que lança a própria Devir, que lança os seus títulos, os seus gibis, os seus livros, imprime seus títulos num papel que tem uma gramatura muito fina e qualquer coisa ele rasga, ele amassa. Esse problema você definitivamente não terá com o gibi aqui ou com o livro da Comic Zone, porque a capa é altamente resistente, vai até bater assim para vocês ouvirem o barulho. O papel é grosso, acho que é uma gramatura maior do que uma cartolina, eu não sei que papel é esse. Ele é branco. E vamos primeiro falar sobre o que trata Cidade, que é esse trabalho desses autores argentinos, Juan Jiménez e o Barreiros, que é o seguinte, é um personagem, um homem, um dia qualquer ele sai com uma namorada para fazer um programa juntos, vão dançar, etc. Ele é um cara meio desses machos meio tóxicos, né? Não quer dançar e tal, né? Enfim, só faz raiva para a namorada. No final da noite, ele nem sequer acompanha a namorada até em casa, se não me engano ela volta para casa de táxi, enfim, ela vai dar o seu jeito de voltar para casa. E ele, como ele mora ali próximo mesmo ao centro da cidade, ele volta para casa a pé. São 8 quarteirões, ele vai caminhando, né, na madrugada ali, não sei se de Buenos Aires, quem sabe, né? E ele caminha 1 hora e meia, 2 horas caminhando, não chega até a casa dele, ou apartamento. Ele não reconhece aquelas ruas pelas quais ele está passando, ele começa a esboçar uma certa preocupação. Ele se perdeu na própria cidade dele, horas e essa noite ainda não passou, ele não reconhece as ruas e ele se encontra perdido. E ele se encontra agora, depois de algumas horas, ele percebe, aparentemente num ambiente totalmente distópico. Ele não sabe se ele está tendo uma alucinação, se ele foi, entre aspas, como um dos personagens diz, né, raptado por alienígenas e está sendo alvo de uma investigação científica ou de uma brincadeira demoníaca. Ele só sabe que ele está perdido numa cidade que agora ele não reconhece mais, ele não consegue voltar para casa, e a história vira um tipo de road movie, né? Ele quer voltar para casa, está numa cidade gigantesca que aparentemente não tem fronteiras. Quanto mais ele caminha, ou corre, ou anda de carro, ele não consegue sair dessa cidade. É uma coisa que beira, entre aspas, uma espécie de realismo fantástico. Então a história... E esse é o mote da história, é isso que acontece. É um homem que ele tenta voltar para casa depois do encontro com a namorada e se encontra numa cidade que ele não reconhece mais, e por mais que ele caminhe, que ele corra, que ele ande de carro, de moto, ele não consegue voltar para casa. Então tem essa pitada aqui de um realismo fantástico, vamos dizer assim, que é típico aqui de alguns ramos da literatura latino-americana. E em traços tem algumas, agora eu não sei, como a história originalmente, se não me engano, é de 1982, eu não sei se ela foi influenciada por determinados filmes ou se o cinema que foi influenciada por ela, porque tem muita coisa aqui, por exemplo, dos filmes de John Carpenter, né? Como por exemplo Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, ou de filmes como por exemplo Mad Max, né? Que esse personagem que ele se defronta com gangues de punks, sei lá, nem carnívoros, né? Canibais. E há muitos elementos que eu encontrei aqui que eu vejo ecos, repetindo, no cinema americano ali de meados dos anos 80, dos anos 90, e eu não sei o que influenciou quem.
se o cinema que influenciou aqui essa dupla, o He Mendes e o Barreiro, ou se o contrário. Eu imagino que o contrário mesmo, que Hollywood deve ter posto os olhos aqui, não comprou os direitos autorais de publicação, afinal são autores latinos, então assim, para que você vai dar trela importância para isso? E simplesmente plagiaram isso e deu origem a uma série de outros filmes. Porque, repetindo, se você já viu filmes como até filmes como Exterminador do Futuro, Mad Max, Fuga de Los Angeles, são versões cuspidas e escarradas e talvez até mal feitas de cidade. Eu tenho um trecho aqui que eu marquei, eu nem sei. Eu esqueci de citar, ele vem com o marcador de página. E o personagem aqui do gibi, ele acaba se encontrando com outras pessoas que estavam ali perdidos. E ele descobre que essas pessoas são chamadas de náufragos. Eles simplesmente vão parar de uma forma, sei lá, quase que surrealista nessa cidade gigantesca, monumental, que não tem fim. E eles tentam exaustivamente sair da cidade e não conseguem. Quer dizer, tem um trecho aqui próximo ao final que eleva aqui a obra como um texto de ficção científica a uma altura que é quase inalcançável, né? Pelo menos eu nunca li um gibi de ficção científica que trouxesse um texto como esse. Mas eu vou ler aqui rapidamente um trecho para vocês saberem do que eu estou falando, né? Que ele disse também, deixa eu ver pronto, ele diz o seguinte, vou começar por esse trecho aqui. Como todos, eu sou um náufrago na cidade, e também, como outros, vim de um mundo diferente. É muito provável que na história da sua terra não tenha acontecido a invasão alienígena que vivi. Primeiro, veio uma nevasca mortal, que com uma radiação misteriosa quase aniquilou todos os habitantes do planeta. Depois, vieram os cascudos, os mãos, os Gurbos, raças extraterrestres que eles, os verdadeiros inimigos, usavam na conquista. Minha mulher, minha filha, quase todos os meus amigos morreram na luta contra o terrível invasor. E eu, em um acidente com o teletransportador espaço-temporal de uma nave inimiga, fui lançado por infinitos mundos paralelos que existem nos diferentes contínuos do espaço-tempo. Diferentes dimensões, com tantas terras prováveis quanto possibilidades casuísticas que existem na história. Foi assim que conheci os mundos alternativos mais incríveis. Uma terra em que Hitler tinha ganhado a guerra e os nazistas governavam o mundo. Me uni aos rebeldes e combati com eles em uma luta desigual e sem esperanças. Não fiquei muito tempo naquele mundo digno de pesadelos. Minha estrutura física tinha ficado muito instável por causa dos efeitos da máquina de teletransporte. E foi assim que, de novo, e sem que ninguém pudesse controlar o processo, fui arrebatado do contínuo para continuar com a minha alucinante peregrinação pelos limbos do espaço-tempo. Nunca imaginariam as fantásticas e infinitas possibilidades que o homem tem adiante. Participei do primeiro voo interestelar até a próxima Centauri. Fui colono em uma cidade submarina, escravo em uma mina, em uma terra dominada por robôs, e navegante de veleiros em um mundo onde a tecnologia praticamente não tinha se desenvolvido. Com cada uma das viagens, a força fantástica que me impulsionava parecia ficar mais fraca. Meu tempo de permanência nos diferentes mundos paralelos foi ficando cada vez maior, mas não tive sorte, pois o último dos meus deslocamentos acabou me jogando na cidade. E aqui estou, preso como tantos outros. Esta é a minha história. Sou Juan Salvo. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês terem, entre aspas, uma noção da qualidade aqui do desenho da obra. Pelo menos eu fiquei aqui impressionado. Como eu já falei com outros trabalhos, aquele tipo de gibi que dá vontade de passar ali horas e horas lendo, relendo, observando os detalhes. Cada uma das, vou dizer assim, né, das edições ou das mini histórias compiladas aqui
São, assim, verdadeiras obras-primas, uma mais criativa do que a outra, uma mais fantástica do que a outra, apresentando aspectos ou ambientes diferentes dessa cidade. É o tipo de obra que poderia ter sido mantido ali como uma série durante décadas, porque ela trata, a obra tem um escopo que é monumental, é quase que inesgotável, né? Desde histórias mais simples, outras que emulam, né, dilúvios, até a participação aqui do Alien, aquele monstro do filme do Ridley Scott, né? Ou o Drácula, do Bela Lugosi, ele faz uma aparição aqui junto com outros monstros do cinema clássico americano, né? Do cinema B ali dos anos 30, né? Dos anos 40, 50, etc. E eu vou deixar, assim como eu já fiz com outras obras, as minhas mais altas recomendações para a leitura do Cidade. Se você ainda não comprou, compre, porque assim, realmente eu acho que é um trabalho ímpar. E nós atualmente no Brasil, apesar dessa crise que o país enfrenta, do aumento dos preços dos gibis e dos livros, mas nós nunca passamos por um período assim tão pródigo em relação a publicações que elas são as mais diversas possíveis. Por exemplo, eu não sabia que na Argentina se faziam trabalhos tão fascinantes como esse aqui. E é graças ao trabalho de uma editora, por exemplo, como a Comic Zone, apesar de ter criticado muito ela aqui, é a partir de trabalhos com uma editora desse calibre aqui da Comic Zone que hoje nós temos contato com esse tipo de trabalho que é fenomenal. Algo disso aqui deveria ser comprado pelo governo federal e enviado para as bibliotecas escolares, porque, repetindo, é uma obra impressionante. Realmente, eu li hoje, daqui a 2 ou 3 dias acho que eu vou reler, porque eu gostei muito desse trabalho aqui, dessa dupla, né, repetindo, do Jiménez e do Barreiro, e torço para que a Comic Zone continue com esse trabalho de publicação deles, que eles realmente têm um trabalho ali de curadoria, que é uma coisa fora de sério. Acho que não existe uma editora no Brasil que faça um trabalho tão acima da média como a Comic Zone, não tem nenhuma. Vocês podem pesquisar, podem estrebuchar, podem chorar. Tem uma galera aí que gosta muito daqueles gibis que vêm do Japão, dos famosos mangás, mas nada se compara aqui com o trabalho da Comic Zone. Claro que eles têm um escopo menor, eles têm tiragens menores, são poucas obras que eles publicam por mês. Eu acho que eles estão aqui beirando aqui talvez 2 títulos publicados por mês, que é uma média pequena quando comparado com outras gigantes, né, do mercado, mas cada obra deles aqui é um trabalho particularmente assim impressionante. E repetindo, eu vou encerrar o vídeo, por enquanto é só. Quem tiver a oportunidade de comprar ou de simplesmente ler o Cidade, leia, porque é algo, como eu disse, fora de série, é uma experiência ímpar. Repetindo, se você gostou de filmes como Mad Max, Fuga de Nova York e similares, acho que Cidades é um gibi que é fundamental. E por enquanto é só. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura.